Então, pessoal, hoje a gente vai fazer essa videoaula, né, de como fazer essa parte de herborização, né? E antes desse processo de herborização, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre coleta de material botânico, né? E para coleta de material botânico, vocês, devem utilizar tesoura, serrote, podão, né? Ou seja, vocês vão utilizar aqueles materiais que é de acordo com o material botânico que vocês pretendem coletar, né? De acordo com o local onde vocês pretendem coletar, né? No geral, o que é indicado que a gente realize coletas, né? De plantas onde apresentam estruturas, né? Florais, frutos também, né? Isso ajuda, né, a ter uma visão panorâmica, uma visão mais geral sobre esse vegetal, né? E aí também no momento onde a gente vai fazer essa coleta de material botânico, o que é indicado é que nós tenhamos a mão, né, além do material para coleta em si, material para tomar nota. A gente vai tomar nota da coloração, né, que essa folha apresenta, tomar nota também possíveis interações, como aqui nós vemos, né, alguns ovos, né, algumas formigas, então interações biológicas também, né, interações com outros organismos, né, e aí tudo isso seja tomado nota no momento que for fazer a coleta, para isso ser também incorporado a esse cata, tá? Então, primeira parte da herborização é a coleta, beleza? Então, eu já fiz a coleta, né, de um pequeno ramo de uma goiabeira, né? E agora eu vou mostrar essa primeira parte, né? Na verdade, essa segunda parte, que a primeira parte seria a coleta do material botânico, né? A segunda parte dessa fase de herborização. Então, essa fase agora que a gente vai fazer agora aqui, vou preparar agora aqui para vocês, né? É a mais importante dentro desse processo, porque uma vez feito todo esse processo, todo esse procedimento, é um procedimento irreversível. Então, depois que a gente faz esse processo, não tem como mais retornar. Isso é até tem que ter bastante cuidado nesse momento de for preparar esse material botânico, né? Porque depois dessa etapa aqui a gente não consegue mais refazer, porque depois desse procedimento já vai para prensar, já vai para secar esse material botânico, né? E aí nessa etapa é interessante, né, que vocês tenham a mãos, né, sempre mãos aí, jornal, né? Aí o jornal, né, o motivo pelo qual a gente utiliza o jornal é utilizado para essa etapa, né, porque o jornal ele absorve a umidade do vegetal, né, e consequentemente auxilia esse processo de secagem, tá? Então, nessa etapa, como é que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai colocar, né? Aqui você pode observar que tem todas as folhas, elas estão dispostas, né? Todas com a face superior, né, para cima. O que a gente vai fazer? Algumas folhas, né? A gente vai montar elas dessa forma. A gente vai deixar elas dessa forma. Para quê? Para que essa folha, né, esse material botânico aqui, ela vai ser fixada, né, depois, no próximo etapa, depois de seca, essa folha esse material botânico, né, ela é costurada em um papel cartão, cartolina, algo do tipo. Então ela precisa, né, estar bem disposta. Então a gente vai virar, né, algumas folhas com a face inferior para cima, dentro desse pequeno ramo que eu utilizei, né, para aí quando a gente for analisar essa folha, né, por exemplo, você vai identificar, aí você vai ter as duas faces, né,
dessa mesma folha em um mesmo plano. Então você vai ter a face, tanto a face adaxial quanto a face abaxial, beleza? E aqui só é interessante identificar logo, olha só, gemas apicais, né? Aqui também é possível observar, ó, gemas laterais, certo? Então, depois feito esse processo, né, a gente vai fechar essa folha, tá? Fechar o jornal por cima dela e vai cobrir, ok? Eu dei uma pause, né, e acabei fazendo essa parte porque, como eu estou gravando e fazendo, né, então fica um pouco complicado para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então eu dei uma pause e aí eu fiz, né, eu fechei a folha, mas enfim, só é ter cuidado para que as folhas continuem na mesma posição, né? Ó, a face superior virada para cima, a face ir para baixo, né? E aí a gente vai fechar, né, com a quantidade maior de jornal possível. A gente vai né, envolver esse ramo, né, com a quantidade maior de jornal possível. Então, pessoal, a gente já fez todo esse procedimento, né, de envolver a folha com a amostra botânica, né, material botânico com jornal, né? Se nós estivéssemos no laboratório, né, qual seria o procedimento agora? A gente iria colocar essa amostra na prensa, né? Essa prensa, ela consiste de geralmente duas folhas de madeira, né? Uma é colocada embaixo da amostra do material botânico, outra é colocada acima, e aí vai ter um sistema, geralmente de corda, né, onde você vai puxar essas duas folhas de madeira, né, essas duas tábuas, né? Às vezes é uma estrutura que é feita também, enfim, né, vai variar bastante. É puxada uma, né, uma em relação à outra, então vai fazer uma pressão, né, sobre essa amostra de material botânico, e aí consequentemente, né, isso vai também promover, né, vai facilitar, na verdade, a desidratação desse material botânico. Esse material botânico que está sobre a folha, está sobre as folhas de jornais, beleza? Porém, em casa, né, então o proposto, quando eu comentei com vocês, era que eu iria ensinar um método de vocês fazerem isso em casa, né? Laboratório é fácil de fazer, né? E até com a própria prensa também não é tão difícil de fazer, né? Mas, né, às vezes por falta de tempo, por falta de material, nem de dinheiro, porque essa prensa é fácil. Então acho que em menos de R$30 vocês fariam uma prensa desse tipo, né, para prensar material botânico. Mas às vezes, né, pressa do dia a dia, às vezes a falta de material mesmo que é possível você fazer, né, às vezes no bairro, enfim, né, às vezes isso fica impossibilitado da gente confeccionar essas prensas. Mas aí em casa, o que é que você vai fazer? Como você vai fazer? Então aqui nós temos, né, a folha, né, de jornal. Aqui dentro temos o material botânico, né? Cadê? Aqui por dentro. Ó, né? O material botânico já está aqui dentro. Então, né, a partir de agora, o que é que nós vamos fazer, né? O que é que a gente vai fazer a partir de agora? Então você vai colocar desse jeito que está aqui, né? Vai colocar um livro embaixo, né? E aí sobre ele, sobre essa folha de jornal com material botânico, você vai colocar pelo menos 4 ou 5 livros, né? Quanto mais pressão fizer sobre o material botânico que está aqui dentro, melhor, né? No laboratório, geralmente esse procedimento, né, para esse cata ficar boa, leva em torno de, digamos assim, mais ou menos
é uma semana, né? Porque aí coloca na estufa, né? A estufa que é aquecida por uma lâmpada incandescente, e aí acelera o processo de desidratação. Aqui, né, em casa, geralmente ela demora um pouquinho mais, 15 a 20 dias, dependendo da espessura do material botânico. Se for um galinho mais fino, igual esse que tem aqui, ó, quem pode ver muito bem a silhueta dele, né? Isso aqui leva em torno de 15 dias. Se esse galho, né, essa espessura, né, se o tronco que está aqui dentro for mais grosso, isso vai durar um pouquinho mais, né? Aí você faz uma pressão e aí pelo menos a cada 2 ou a cada 3 dias você vem e gira a outra face do jornal, né? Você vem e gira a outra face do jornal, e assim você vai fazendo, né? Mais 2 ou 3 dias vai, vira outro lado, né? E continua fazendo a pressão, tá? Após esse período após esse período de desidratação, a planta vai, a amostra, né, vai para próxima e última etapa, que é a etapa de confeccionar mesmo esse cata, né? E aí é um processo que eu vou mostrar posteriormente, né, a esse cata, como é que é feito, tá bom? Então por enquanto é isso, pessoal. Agora é só deixar secando e depois por todo esse procedimento nós iremos confeccionar esses essicatas, beleza? Então é isso, por enquanto. Então pessoal, aqui nós estamos para a última parte, né, do processo desse processo de herborização, né? Nós concluímos já com o processo da secagem, né? E aqui é o processo da confecção desse cata, né? Certo que essa daqui não tá bem uma científica, né? Mas enfim, pessoal, geralmente para fazer essa fixação, né, da folha do material botânico na folha de papel, né, geralmente ele é feito de 2 formas, né? Com linhas, tá? Vocês podem observar aqui, né? Eu fiz ela com linhas, tá? Olha só. Ou então, geralmente utiliza também uma fita durex, tá? Um durex na verdade é uma fita um pouco mais resistente, que ela vai aderir também esse material botânico na folha, tá? O papel, né, geralmente utilizado é um papel cartão, né? Esse meu que eu utilizei foi um papel de cartolina, né? E aí quando eu tava fazendo, né, eu não tinha tanta prática, então eu fiz eu costurei, mas também eu coloquei aqui um grampo, né, para ficar um pouquinho mais duro, né, porque ela tava um pouquinho mole, né? Essa, se você observarem aqui, né, que tá uma ficha de identificação que eu fiz, né? Quando eu fiz esse cata, eu tava na faculdade, né? Foi em 2011. Então essa cata aqui já tem 9 anos na minha mão e a folha ainda está intacta, né? Então, se a gente observar, né, a vida a duração, né, desse material botânico, pessoal, é infinito, né? No INPA, se você observar o herbário de lá, a coleção de lá, você vai ver que vai possuir amostras essicatas com por mais de 20 anos, né? Isso é com certeza. Então, o tempo de duração dessa essicata vai de acordo com o cuidado, né? O cuidado para evitar a proliferação de fungos, para evitar a proliferação de insetos que venham se alimentar, né? Então, somente para finalizar, pessoal. Então, essa fixação do material botânico na folha, né, de papel, né, geralmente ele é feito ou com uma fita, né, uma fita adesiva específica, ou então costurando, né? Então, linha e agulha mesmo, você vai costurar e vai prender, esse material botânico na folha, tá? Aí essa aqui seria o número de tombo,
né, que eu tenho uma coleção, né, algumas folhas. Então esse aqui é o número de tombo. Esse aqui não é uma etiqueta muito bem confeccionada, mas enfim, né, essa aqui é a etiqueta de identificação do local da coleta. Então eu coletei no dia 6/11 de 2011, né, na rua Recife, Santo Antônio, Manaus, Amazonas, e o nome do coletor, certo? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida pode ir comentando diretamente no mural da sala, tá bom? Então um grande abraço, até a próxima.